É a primeira vez que eu estou nas correntes de escrita e pensei em apresentar-me, mas o moderador apresentou-me e pronunciou bem com a chala. Acho que o moderador daqui vai sair a falar macua, né? Que é uma das minhas línguas. Mas como é a primeira vez, acho melhor, enfim, contar um pouco partes da minha história que de certa forma podem dialogar com o tema da mesa. Nasci e cresci na cidade de Nampula, no norte de Moçambique. Os primeiros anos da minha vida decorreram numa casa pequena, no bairro do Matadouro, onde o tempo parecia medir-se mais pelo rumor das manhãs do que pelo calendário. Quase todos os dias via os pastores conduzirem o gado ao rio Muatala, numa lenta procissão de cascos e poeira, enquanto os cadetes da Academia Militar ensaiavam operações de treino, desenhando no ar gestos de guerra que eu ainda não compreendia. A nossa casa ficava no quarteirão 13, da unidade das Bananeiras, com o quintal aberto para o rio, como se a água fosse a fronteira invisível entre a infância e o mundo. As paredes eram rebocadas a cimento e o teto coberto de telhas gastas pelo sol. O quintal, erguido em bambu, tinha fragilidade própria das coisas que sabem, desde o início, que não foram feitas para durar. A sua estrutura precária determinava-lhe um tempo de vida curto, e de 2 em 2 anos havia renovação. Para isso, os meus pais não precisavam de pagar mão de obra. Bastava comprar uma bebida tradicional fermentada de milho, chamada cabanga, e preparar comida suficiente. Cada um oferecia o seu esforço em troca de partilha. O trabalho tornava-se o encontro, a necessidade, comunhão. Aprendi ali que há economias que não se fazem em dinheiro, mas em pertença. Passava o tempo a jogar futebol no campo da unidade de manutenção militar. Para lá chegar, atravessava o quartel ao meio e de vez em quando os militares perguntavam a mim e aos meus amigos se tínhamos irmãs. Quase sempre recusávamos-nos a admitir que sim. Era a estratégia que havíamos aprendido para impedir que aqueles homens altos, de peito erguido, músculos tensos, sob as fardas verdes e boinas vermelhas, nos seguissem para atormentar a vida das nossas irmãs, primas e tias mais velhas. Havia, na nossa negação, uma forma rudimentar de proteção, como se a palavra pudesse apagar a existência e, por instantes, suspender o perigo. Quando chegavam as férias grandes, íamos para a casa dos avós em Memba, a 280 quilômetros da cidade de Nampula. A viagem era uma travessia, não apenas geográfica, mas também histórica. As marcas da Guerra Civil desenhavam a paisagem com uma crueza que dispensava explicações. A vila, despida de gente, colecionava memórias de figuras e edifícios que a tinham constituído antes da fúria das minas e de Kalashnikovs lhes arrancar o sentido. Naquele tempo, parecia que tudo estava minado, até a boca das pessoas. Bastava um toque para provocar uma explosão. Um enorme edifício no centro da vila, em frente ao mercado principal, permanecia destruído. As ruínas de uma granada contavam a história de um hospital que ali existira, levando os mais velhos a evocarem as suas memórias para falar da guerra como se de uma parente próxima se tratasse, indesejada, mas íntima. Nós éramos filhos da guerra, educados na urgência de defender a paz em qualquer circunstância. Crescíamos com a consciência de que a violência não era uma abstração, mas uma herança, e cabia à nossa geração a tarefa difícil de a transformar. Numa dessas férias fui a Nanlucusa, a aldeia onde se encontrava a árvore sagrada da família da minha mãe. Os macuas seguem a linhagem matrilinear. Por isso, quem nos pode escutar são os espíritos das nossas mães e quase nunca os dos nossos pais. Quando a nossa mãe queria chantagear-nos, bastasse dizer: vou falar com os espíritos dos antepassados para que não te reconheçam.
para que aceitássemos as suas imposições. Tínhamos aprendido que o poder das mães era, na verdade, o poder dos espíritos, e que desobedecer era arriscar a uma forma de exílio invisível, uma ruptura com a própria origem. Os antepassados são entidades vivas que habitam o nosso corpo, a nossa alma e o chão que pisamos. Seguem-nos para onde quer que vamos, como uma sombra anterior à luz. Ainda assim, têm uma casa. No caso da nossa família, a morada sagrada é na Lucusa. Para além da casa grande dos meus avós, agora cuidada por um membro da família a quem foi confiada essa responsabilidade, ergue-se a árvore sagrada. Cuidamos da árvore, cuidamos do lugar, para garantir que os nossos ancestrais permaneçam tranquilos e nos protejam pelas nossas andanças por este mundo. Porque no fundo viver é isso, é caminhar sobre um chão povoado de pertenças, algumas invisíveis e outras apenas pressentidas, e saber que a nossa história não começa conosco, mas termina na medida breve do nosso próprio nome. Havia uma cerimônia de evocação dos antepassados. O meu avô tratou de levar-me consigo para assistir à primeira evocação da minha vida, como quem conduz alguém à soleira de um mundo invisível. Homens e mulheres reuniam-se ao redor da árvore sagrada. Havia comida e bebida em abundância. Dispostas, as mulheres entoavam cânticos para chamar os espíritos, e o ar parecia alterar-se à medida que as vozes se elevavam. O meu avô explicou-me que se quisesse ir sozinho à árvore sagrada, não poderia entoar cânticos. Deveria limitar-me a uma comunicação simples, quase humilde. Mas caso quisesse tratar de assuntos complexos, teria de ser acompanhado por uma mulher, porque os espíritos só escutam as mulheres. Alertou-me ainda que devia ter cuidado. Os ancestrais têm a capacidade de captar a energia de uma mulher atravessada pela tristeza. Mais tarde, passei a pensar que uma mulher triste afugentava a bênção dos antepassados, como se a melancolia criasse uma fissura por onde a proteção se esvai. Na cosmogonia macua, existe uma ligação profunda entre a natureza e a mulher. A terra é a vulva primordial de onde todos viemos. O ventre fértil que nos sustenta, até mesmo em termos de nome. Manante, a deusa da terra, comunica primeiro com as mulheres e só depois com os homens. Assim, um lugar onde não existem mulheres felizes é um lugar órfão da presença divina. À volta da árvore, algumas pessoas comiam e bebiam. Quando lavei as mãos para me servir, movido por uma curiosidade que era também de pertença, recebi um não do meu avô. A seguir afirmou: quem fala apenas português não pode comer debaixo da árvore sagrada. A frase ficou a martelar-me os neurônios como se tivesse descoberto que a língua não é apenas um instrumento de comunicação, mas um lugar de reconhecimento e exclusão. Percebi, sem ainda saber formulá-lo, que as palavras que escolhemos determinam as portas, que se abrem ou se fecham. Nos meses que se seguiram, juntei-me aos meus primos que ali viviam e com eles aprendi a falar o emácua. Aprendi não apenas como língua, mas como respiração coletiva. Regressei à cidade de Nampula e cumpri mais um ano letivo. Quando voltei a Memba, nas férias grandes seguintes, fui submetido aos ritos de iniciação. Os meus tios informaram-me de que seria então iniciado para que uma abelha me pudesse picar e deixasse o seu mel dentro de mim. A metáfora, obviamente, intrigava-me. Ser picado para adoçar? Sofrer? Será necessário? Organizei os meus pertences, levei uma garrafa de água vazia e prometi à minha mãe que lhe traria o mel no dia do meu regresso, como se a iniciação fosse, obviamente, uma colheita. Enquanto permanecia em Memba, falava menos português, para que os ancestrais pudessem reconhecer-me como um dos seus. Queria ser aceite.
Fiquei um mês nos ritos, aprendi os fundamentos da cultura macua e fiz-me eu próprio um homem macua. Ou pelo menos aproximei-me dessa forma de ser e estar no mundo. Quando saímos, houve uma cerimônia junto da árvore sagrada para agradecer aos antepassados por terem cuidado de nós. Nessa cerimônia de agradecimento, o meu avô voltou a proibir-me de servir a comida. Desta vez disse o seguinte: os ancestrais não gostam de quem decidiu esquecer o português para aprender apenas o emácua. A frase caiu sobre mim como uma contradição impossível de resolver. Primeiro, a língua portuguesa afastava-me, mas depois o seu abandono me excluía. Frustrado, zanguei-me com o meu avô e regressei à cidade de Nampula sem lhe dirigir uma só palavra. Foi então que comecei a compreender, ainda que confusamente, que a identidade não se constrói por exclusão, mas por tensão. Que talvez os ancestrais não reclamassem pureza, mas equilíbrio. E que o verdadeiro rito de iniciação não era escolher entre duas línguas, mas aprender a habitá-las sem trair nenhuma. Como quem aprende a caminhar sobre duas margens sem cair no rio. Nas férias seguintes, os meus tios disseram-me que eu devia acompanhar os mestres dos ritos para que no futuro pudesse tornar-me um deles. Perguntei por quê. Responderam-me que o meu avô já me havia ensinado a arte de evitar a guerra e que essa arte constituía, no essencial, o ofício dos mestres dos ritos de iniciação. Evitar a guerra não como simples ausência de conflito, mas como trabalho de harmonização, como quem alinha forças dispersas para que não se choquem. Havia um grupo de crianças, algumas viviam na aldeia, outras na cidade. As da cidade tinham pouco domínio do emácua, as da aldeia pouco domínio do português. Entre elas erguia-se um espaço de incompreensão que podia tornar-se distância ou ponte. O meu tio Dário, que havia participado nas atividades de tradução de livros religiosos para o emácua, incluindo o lecionário dominical da Diocese de Nacala, disse-me que eu deveria estar atento para funcionar como tradutor. Perguntei-lhe o que aconteceria se encontrasse palavras que não soubesse traduzir. E ele respondeu: desde que cries paz, podes inventar o que quiseres. A frase ecoou dentro de mim. Mais tarde, já no doutoramento em Coimbra, a minha orientadora, Maria Paula Menezes, ofereceu-me um livro do filósofo senegalês Souleymane Bachir Diagne e disse-me que aquele pensamento dialogava comigo, que eu deveria aprofundar o conceito de tradução hospitaleira. Compreendi então que a tradução hospitaleira, definida pelo filósofo como aquela que liga mundos, tribos e povos, era precisamente a prática que o meu tio Dário me ensinara nos ritos de iniciação, naquele cruzamento entre os meninos da cidade e os meninos do campo. Traduzir era hospedar o outro. No último dia dos ritos de iniciação, o meu tio foi informar ao meu avô que eu reunia condições para ser mestre. Perguntei ao meu avô como poderia sê-lo se era um miúdo e que sabia tão pouco. Ele respondeu-me que a partir do momento em que eu conseguia traduzir, já estava preparado para ser mestre. A tradução é o saber dos mestres. O mestre não é aquele que acumula conhecimento, mas aquele que traduz saberes, que os desloca de um corpo para o outro, de uma língua para outra, de um mundo para o outro, sem os deixar morrer no caminho. Ser mestre é impedir que o sentido se torne propriedade privada. Em 2018, quando lançamos pela nossa editora em Maputo a tradução do livro Matigare, de Ngugi wa Thiong'o, o autor queniano concedeu-nos uma entrevista em que defendeu que o multilinguismo era o oxigênio das culturas. Mais tarde, ao receber um prêmio literário em Espanha, afirmou que a tradução era a língua das línguas. Ao ouvi-lo, reconheci nas suas palavras os ensinamentos do meu avô e do meu tio. Evitar a guerra e criar respiração entre diferenças. Traduzir é permitir que as línguas não se transformem em trincheiras. A tradução dos ensinamentos dos ritos que eu fazia nas grandes férias escolares tinha como finalidade colocar os primos do campo em diálogo com os primos da cidade e vice-versa.
Era um exercício de aproximação, uma tentativa de fazer com que diferenças do vocabulário não se transformassem em diferenças de ensino. Contudo, nem todas as traduções nascem com esse propósito. Basta recordar que em 1143, a pedido do abade francês Petre de Venerable, foi realizada por Robert of Kenneton a primeira tradução do Alcorão para o latim. Essa tradução foi problemática, pois o seu objetivo não era compreender a fé islâmica, mas refutá-la e, por via disso, converter os muçulmanos ao cristianismo. Tratava-se de uma tradução sem hospitalidade, uma tradução que não procurava ligar mundos, mas hierarquizá-los. E boa parte do conhecimento que constituiu o corpus da visão dos europeus sobre aquilo que Edward Said viria a chamar de mundo oriental deveu-se a essa tradução de 1143. As traduções dos ritos, pelo contrário, nunca funcionavam para converter ninguém, porque ninguém devia ser convertido. Importa recordar que desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os finais da década de 80 e princípios da década 90, o mundo se dividiu entre o Ocidente e o Leste quase sem possibilidade de tradução. Esta disputa, conhecida como Guerra Fria, era fria nos mapas, mas bem quente no continente africano. Em Moçambique, matou aproximadamente 1 milhão de pessoas. Ali, as ideologias globais tornaram-se balas reais. Sobre a guerra, há uma história acerca do pai da minha avó, o Sr. Cicata. Tinha ficado cego antes do conflito. Quando a sua aldeia foi atacada, todos fugiram, menos ele, até porque estava cego, não é? Os homens da guerra encontraram-no sentado na varanda da sua casa. Perguntaram-lhe por que não fugia. Respondeu que lhe tinham dito que todos já haviam partido e que ele estava meio morto, por isso não fazia sentido meter-se no caminho. Um soldado perguntou-lhe por que achava que estava meio morto. Ele respondeu que a cegueira lhe levara a clareza das coisas e com ela a luz da vida. Nesse sentido, não fazia sentido fugir. O soldado examinou-lhe os olhos e concluiu que era de fato cego. Decidiu então que não deviam matá-lo. Então, o velho perguntou-lhes por que lutavam. Responderam que tinham sido informados que deviam lutar para combater o socialismo. Ele perguntou por quê. E o soldado respondeu: não sabemos, nós também somos cegos. Deram-nos armas para matar, mas não nos deram a capacidade de compreender por quê. A conversa foi interrompida quando um outro soldado recordou os restantes que tinham sido instruídos de que um militar não conversa, porque a palavra é uma arma muito perigosa. É capaz de fazer um grande homem da guerra desistir da causa para a qual foi treinado e instigado a matar e a morrer. A palavra surge de novo como a linha que coza as feridas do mundo, ou as que pode abrir. Voltar às palavras que aprendi no âmago da sagacidade macua, as experiências de tradução, a conversa do pai da minha avó com o homem da guerra, é procurar aproximar mundos que insistem em opor-se. É reconhecer que a cegueira mais perigosa não é a cegueira dos olhos, mas é a cegueira da incompreensão. Traduzir nesse sentido é um gesto de restauro. É recusar que diferenças se convertam em trincheiras. É construir ou reconstruir, porque também de restauro deve ser feito o tempo novo. Muito obrigado.